Simplex. O órgão do mosteiro de Santa Maria de Aroca é, nas palavras do seu organista titular, um exemplar sublime entre os órgãos europeus do século XVIII. Só podia ser assim. Fundado há 1000 anos, o Mosteiro de Aroca é, desde o século XIII, um dos mais relevantes mosteiros femininos da Península Ibérica. Mas muito para lá das suas paredes, o Mosteiro de Aroca guarda peças que são tesouros em qualquer parte do mundo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Nicolas Roger, organista titular do Mosteiro de Santa Maria de Aroca. O que é que tocou para nós? Em uma peça do século XVI, de Francisco Peraza, não temos grande informação sobre este músico, mas algumas peças são de uma grande qualidade e de uma grande sensibilidade, que é, a minha opinião, uma das características mais interessantes do órgão da Aroca, que é um instrumento muito sensível e muito rico em termos de timbres e de, vamos dizer, de qualidade da harmonização, de ternura, de profundidade,
da luz também, dos registros mais agudos e mais potentes, e de um conjunto que é completamente sublime. Mas que adjetivos fantásticos que utilizou, aplicados a um instrumento musical. Aqui temos duas coisas, que é o conjunto de um instrumento magnífico e de um lugar também magnífico e sublime, e de uma acústica, porque é um conjunto. O instrumento, a acústica, são um conjunto. A fabricação do órgão foi feita no convento mesmo. Aqui no Mosteiro de Arouca. Aqui, até a fundição dos tubos, do estanho, do chumbo, que são os materiais principais dos tubos. Foi feita a fundição aqui e a adaptação de cada registro à acústica do sítio. Porque... tudo foi fabricado tendo em conta o local onde ia ser colocado. Exatamente. E os órgãos que são feitos assim têm são o máximo da adequação entre o local. O volume do órgão foi feito para o volume total do catedral mais da igreja. Alors, a separação aqui é uma separação visual, mas não separa o som. O volume vai da parede do fundo até o altar-mor, o fundo da igreja. Parece que este órgão, que tem 24 registros, mas tem, sobretudo, uma característica que é rara, mas que quand même não é tão corrente, que é uma fachada de 24 palmas, ou 16 pés, que é a medida dos organeiros, para explicar. O primeiro tubo central, vertical, tem uma altura de 6 metros. E tem um som muito grave, que o senhor pode fazer, mostrar. Este registro de 24 palmas é a base do instrumento. É uma pirâmide. Temos os registros mais graves, mais agudo, mais agudo, mais agudo, mais agudo, mais agudo. Temos duas espécies, muito obrigado, de tubos, que são tubos que funcionam como uma flauta de bisel. Cada nota, é o caso de todos, cada nota, outra tubo dá um som diferente. Vamos fazer a audição desta pirâmide sonora, se vocês quiserem. Sim, aqui. É. O total, este conjunto de registros se chama o cheio. Cheio porque enche completamente. A reverberação. E depois temos o segundo espécie de tubos, que são as palhetas, que aqui são quase todos horizontais, que é uma grande característica dos órgãos ibéricos, e que o Portugal tem uma sonoridade que é, aqui este órgão, vamos dizer, como diz o Gerard Grenzinho, fala português. Este órgão fala português porque a língua portuguesa tem grande ternura, é uma língua muito musical, e o órgão fala esta língua. Por exemplo, ou seja, é diferente de um órgão espanhol? É diferente. Por exemplo, as palhetas, mas o resto, as palhetas, por exemplo, a trombada marina e a trombada de batalha, somos divididos em duas partes. Temos um som que é potente,
mas que é muito potente e suave. Temos a potência, mas não temos nenhuma violência, nenhuma agressividade. Por exemplo, se fosse espanhol, teria mais agressividade? Não é mais agressividade, mas corresponde mais à língua. Que a língua é mais... Donc, Bom, eu falo muito mal o espanhol. E não é crítica nenhuma, só para explicar que corresponde... Ou seja, o caráter dos instrumentos tem a ver com o caráter dos povos? Oui, em grande parte. Os órgãos italianos, por exemplo, são redondos, como a língua italiana também é mais... Redonda? Exatamente. O que é que faz com que um professor, um organista respeitadíssimo em França tenha vindo para a Aroca e se tenha rendido a este órgão português? Então, esta história começa há 25 anos passados, 25 anos, para o minha encontro e minha paixão para, em primeiro lugar, minha esposa, português, a família dela é original da Aroca. Primeira vez que ficamos casados em 1990, depois passamos lá férias em Aroca e, naturalmente, eu fui a pedir a ver um mosteiro maravilhoso, vi este órgão e é magnífico. Então, temos 25 anos de casamentos com minha esposa e com este órgão. Peço desculpa de falar assim, mas é para explicar... São duas relações simultâneas. E desconfio que a sua mulher não tem ciúmes. Não tem ciúme nenhum. Não. Este órgão ficou concluído em 1743, por um preço exorbitante à época, 4 contos de reis, 4 contos e 300 mil reis, assim é que é, se não estou em erro, segundo reza o contrato, com Bento Gomes Herrera, o construtor, o organeiro. E a preocupação de Nicolas Roger, e de quem se ocupou durante tanto tempo do restauro deste órgão, quase 2 anos, 1 ano e meio, era recuperar o caráter original. Exatamente. Recuperar o caráter, recuperar o máximo o trabalho de harmonização original do instrumento. Eu sei que o preço original era muito, muito forte, mas a qualidade dos tubos, dos secretos, das madeiras, de tudo, também da caixa, da dourada, de tudo, é fenomenal. É lindo. É Santa Cecília que está aí representada. É Santa Cecília, exatamente. E é original. É original. Aqui temos alguns acessórios, como os tambores, que são 2 tubos grandes. Ai, que engraçado. Porque está feito isso para as batalhas. Papapapam, 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 papam. Depois temos uma particularidade que é uma roda de sinos alimentada para o ar que faz também um efeito maravilhoso. Alors, podemos utilizar como registro. Maravilhoso, parecem passarinhos, é lindo. Passarinhos temos também.
Alors, com registros muito suaves, que é maravilha, uma poesia, esse órgão tem uma poesia maravilhosa. É? Mas acho que isto não estaria completo sem, enfim, a Maria José, a senhora a quem devemos tê-lo em Portugal, em Aroca, como organista titular, porque se ela não o tivesse apresentado ao órgão da Aroca, não estávamos aqui. Não. Portanto, vamos assistir finalmente à ação deste maravilhoso triângulo amoroso, Maria José, Nicolás e o órgão de Aroca. Maria José. Das paredes do mosteiro às artes decorativas que o vestem, passando por grande parte da pintura, escultura, ourivesaria visíveis no seu museu, tudo o que é mais espetacular no mosteiro de Aroca data do século XVIII. Mas muito antes do século XVIII, há uma história, também ela espetacular, abafada sob o brilho do barroco. A história medieval deste mosteiro, que começa nas primeiras décadas do século X e que ganha uma relevância que nunca mais perderá a partir dos séculos XIII e XIV. Maria Helena Coelho, a música num espaço religioso como este mosteiro, o Mosteiro de Santa Maria da Aroca, era uma forma de oração. E, de facto, aqui existe uma das maiores, se não a maior coleção de manuscritos musicais da Idade Média. Aroca tem esta riqueza destes manuscritos com notações musicais e não só.
Este, concretamente, remete-nos para esse canto que era, como disse bem, uma oração, um hino a Deus. Trata-se de um antifonário do século XIII que tem uma magnífica letra ornamentada. Estamos no século XIII. São Bernardo não aprovaria este livro, porque São Bernardo, nos seus textos primitivos da regra, dizia que não devia haver letras ornamentadas nem policromadas para que os religiosos não se distraíssem na sua contemplação, na sua ascese até Deus. É claro que com o tempo estes manuscritos vieram a ter esta magnífica Ainda bem que desobedeceram a São Bernardo. A magnífica iluminura e, concretamente, neste antifonário tem ainda uma outra particularidade. A equipa e o professor Manuel Pedro Ferreira da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, que datou este antifonário de cerca de 1225, verificou estar nele um hino a São Bernardo cantado a duas vozes. Estamos, portanto, perante o primeiro exemplar que se conhece em Portugal de polifonia e possivelmente um dos mais precoces exemplares da polifonia ibérica ou mesmo no contexto da cristandade. E, portanto, temos um tesouro perante absoluto. nós, exatamente, temos perante nós um tesouro acrescentado por ser um manuscrito com notação musical, com as iluminuras, mas por ser este exemplar de polifonia. E nem de propósito, nós fomos descobrir na RTP2, nos arquivos da RTP e uma produção feita para a RTP2, a interpretação deste hino a São Bernardo numa gravação feita em 2008 pelas vozes alfonsinas para uma série documental da autoria do maestro Jorge Mata. Vamos ouvir. De facto, a vida monástica, pelo menos aqui, não seria tão monótona como nós poderíamos imaginar, porque, por exemplo, este lecionário, aprendi com a professora, que se chama lecionário, também do século XIII, dá conta de que as religiosas, e não só, as senhoras que aqui residiam, dramatizavam textos litúrgicos. Faziam-se festividades em honra dos santos e em honra da Virgem, porque aqui vamos chegar, e eram festas grandes da comunidade, o Advento, a Páscoa, a Ascensão do Senhor, o Pentecostes, a purificação da Virgem e a Assunção da Virgem. Este lecionário contém o Cântico dos Cânticos. Seria aquilo que não esperaríamos num mosteiro. É um cântico de noivos, pedindo as bênçãos para os noivos, que se lia já no judaísmo, que se continuou a ler no cristianismo e que possivelmente vem de civilizações muito mais antigas, do Egito, da Mesopotâmia. Poderá ter aí as suas raízes. É fantástico e isso é uma das chaves, ou é uma das explicações porque é que os clássicos são clássicos. É quando os textos são muito bons. Perduram. A todas as civilizações, a todos os tempos, e o Cântico dos Cânticos, como diz, é um dos casos mais exemplares. É um caso maravilhoso, pensando que pode ser lido, e deve ser lido, como o encanto do esposo pela esposa e da esposa pelo esposo, mas São Bernardo tem um magnífico sermão
sobre o Cântico dos Cânticos, onde ele mostra que é um hino ao amor da criatura para com o Criador e do Criador para com a criatura. É o melhor que se pode dizer da doutrina cristã. Amor. Amor para com Deus, que se deve desmultiplicar em amor para com os homens, para com os outros. Por isso, não se estranhe de ver um Cântico dos Cânticos num mosteiro religioso. Só que, mais ainda, como reparou o professor Aires do Nascimento, este lecionário dá entrada para certas passagens do Cântico dos Cânticos e põe em cena personagens, a sinagoga, a igreja, os amigos, a esposa, o esposo, Cristo, os patriarcas, o que nos remete para uma recitação a várias vozes e uma dramatização do texto. Hoje diríamos teatro. Teatro. Verdadeiramente teatro, porque até podemos imaginar que poderiam ter uma veste adequada à personagem que estavam a cantar, a representar, a recitar. Trata-se, portanto, de um teatro litúrgico, um dos mais antigos que se conhece e que, quando foi copiado, já poderia trazer esta notação que ainda poderá remeter para tempos anteriores, e sabemos que o Cântico dos Cânticos seria representado na festa da purificação da Virgem. Nesta festa da purificação, o que se está a comemorar são os 40 dias após o nascimento do menino e é a festa também da purificação da Virgem após o parto e a apresentação do primogênito no templo, onde cantar este amor do Cântico dos Cânticos fazia todo o sentido. Tudo isto surge pós a Rainha Santa Mafalda, como ficou para a posteridade consagrada, a Rainha Santa Mafalda. Mas eu sugeria que, para ouvirmos a eminente medievalista Maria Helena Coelho sobre a Rainha Santa Mafalda, sugeria que fôssemos até ao museu, onde há mais peças extraordinárias. Vamos até lá? Vamos então. Maria Helena Coelho, aqui estamos na presença, talvez da representação, ou de uma das representações, seguramente, mas talvez da representação mais antiga da Rainha Mafalda, uma peça única de madeira, o que é absolutamente relevante, recentemente restaurada, lindíssima. Rainha Mafalda que marcou indelevelmente este mosteiro e que, de resto, assinala uma mudança na vida do mosteiro. Exatamente, porque por muito que o Mosteiro da Arouca seja conhecido e tivesse um outro impacto a partir do momento em que a Rainha Santa Mafalda é sua padroeira, no entanto era um mosteiro que existia desde longa data. Desde o século X existia aqui um mosteiro pequeno, como eram todos os mosteiros da época, com poucos, não chegariam a uma dezena de monges, um mosteiro que até teria... Monges disso, portanto, era masculino. Um mosteiro que poderia, no entanto, ter algumas mulheres
perto dele eram aquilo que se chamavam os mosteiros dúplices. Com isso tinham vidas completamente separadas, mas havia um conjunto de mulheres que muitas vezes se colocavam à sombra do mosteiro para viver religiosamente também os preceitos das observâncias religiosas. Este mosteiro, desde cedo, foi fundado pela nobreza condal, teve depois o apoio da nobreza infancional e torna-se muito importante porque a determinado momento uma dessas padroeiras de nome Toda Viegas... Toda, não é? Toda, esses nomes medievais são maravilhosos. Dona Toda. Toda Viegas é alguém importantíssimo, casou-se com um conde galego, Rodrigo Muniz, é filha de um Mónio Rodrigues e esta senhora terá favorecido o mosteiro materialmente, enormemente, mas também no sentido de que ele passasse a um mosteiro feminino. E gradualmente, por certo, os monges teriam falecido e teriam ido abandonando a instituição. E sabemos que a primeira abadesa é desse tempo, Elvira Anes, de 1254, e já teríamos um mosteiro feminino. Um mosteiro feminino que seguia a regra beneditina. Ora, Dona Mafalda, quando passou a padroeira do mosteiro, quis mudar, então... Mas, professora, desculpe interrompê-la, como é que Dona Mafalda passou a padroeira do mosteiro? Dona Mafalda é filha do rei Dom Sancho I e Dona Dulce de Aragão. É irmã de uma vastíssima prole, porque este casal teve 11 filhos. Alguns nasceram e foram morrendo em criança, outros tiveram protagonismos igualmente importantes, que continuamente associamos a Dona Mafalda, como a sua irmã Teresa, ligada ao Mosteiro do Lourvão, como a sua irmã Sancha, ligada ao Mosteiro de Celas de Coimbra, como a sua irmã Berengária, que veio casar com o rei Valdemar II da Dinamarca, como o seu irmão, de que ela tanto gostava, Pedro Sanches, que foi conde de Urgel e rei de Maiorca. Portanto, uma prole numerosa e notável. A Mafalda ficou com Boças, com Tuias e com Aroca. Ou seja, riquíssima. Riquíssima e numa posição que é preciso sempre acautelarmos. Mafalda nunca professou, Mafalda foi padroeira destas instituições. Nem de outra maneira poderia ser, porque ela tinha todos estes mosteiros para administrar. Sabemos que Dona Mafalda está em Aroca em 1215, como dissemos, sem ser freira, mas para viver toda essa vida religiosa e até para procurar que as religiosas passassem da ordem beneditina para a ordem de Cister. No entanto... O que é que isso significava na prática? Significava maior austeridade, significava um maior despojamento, mas significava também estar compaginada com o seu tempo. E já vamos ver. Mafalda, quando assim pensa, e já pensava antes do que vai acontecer, o seu irmão Afonso II procura inverter o seu protagonismo religioso para um protagonismo de uma mulher casada e acorda com o regente do reino de Castela o casamento de Mafalda com Henrique I de Castela, que na altura era uma criança, teria cerca de 10 anos. O casamento não vai ser consumado. Por um lado, Henrique era uma criança ainda, mas a oposição da irmã do rei, que queria a regência Berengária, fez com que, manobrando na cúria pontifícia, com que o Papa não permitisse o matrimónio e volta Mafalda a Aroca. E nessa altura, Mafalda já não vai sair deste espaço, ainda, como disse, pudesse sair para fazer a administração dos seus bens, e em 1217... Fixa-se aqui, não é? Fixa-se aqui, em 1217, o seu irmão está a proteger Mafalda, os seus homens e os seus bens.
portanto, manifestamente está em Portugal e aqui vai ficar até ao seu falecimento em 1256. Era comum as infantas, filhas de reis, serem designadas rainhas. E Mafalda mesmo faria apelo à sua dupla titularidade de rainha, porque Mafalda, que tinha, como já disse, para a sua administração, todo o seu património, tinha funcionários, um mordomo, um porteiro, tinha capelães, tinha serviçais, tinha também um selo próprio, ou talvez até dois, para a sua própria documentação. E na legenda do seu selo, ela diz-se Dona Mafalda, pela graça de Deus, Rainha de Castela e de Toledo, e pela mesma graça, filha do ilustre rei Dom Sancho. A dupla titulatura de rainha. Ora, uma rainha numa instituição faz com que a nobreza queira colocar nos mosteiros as suas filhas. E daí que os dois grandes mosteiros da aristocracia portuguesa nos séculos XIV e XV foram Aroca e foram Louravão, porque a irmã de Mafalda, Dona Teresa, estava em Louravão. Estava justamente em Louravão. O que dá uma outra tónica muito interessante é que, na realidade, a comunidade poderia ser quase como uma comunidade familiar. Tomemos o caso de Dona Maior Martins de Riba de Vizela, uma mulher que foi casada com Ponço Afonso de Baião, que teve 2 filhos e que, depois de viúva, veio para a instituição e foi abadesa. Ora, ela até vai passar o abadeçado a uma sobrinha. O que quer dizer que muitas vezes nestas instituições estavam irmãs, tias, sobrinhas, primas. Onde para uma mulher que não casava na Idade Média, talvez fosse a melhor vida vir para uma instituição religiosa, porque é preciso acrescentar uma conjuntura para estes mosteiros femininos. Estávamos numa época de crescimento demográfico, mas também de uma alta taxa de natalidade feminina e, portanto, muitas mulheres entram em religião. Ao entrar em religião, tanto entram destinadas desde crianças à religião, como eu disse, como viúvas ou repudiadas dos seus maridos, de onde há mais velhas e mais novas, que faz com que a comunidade pudesse ser, de facto, essa família em que umas aprendiam e outras davam a sua experiência. E isto também é importante para as próprias famílias. Se as famílias deram filhas, se as famílias deram bens como dotes, as famílias nobres também recebem, por um lado, apoio material, porque muitas vezes o mosteiro podia dar-lhe bens em empréstimos durante a vida desses nobres e eles colherem as rendas desses bens, dava-lhe o prestígio espiritual, simbólico da instituição. Portanto, seria como que uma transação que era favorável a todas as partes. Evidentemente. Curiosamente, por falar em espiritual, não obstante Dona Mafalda se ter batido por uma regra mais austera, como a cisterciense, as senhoras que aqui se recolhiam, freiras ou não, portanto, professando ou não, como era o caso da própria rainha Mafalda, nunca prescindiram de ter servas.
Se São Bernardo mandava que se trabalhasse a terra, mandava que se consumisse exclusivamente aquilo que se produzia, estas senhoras nunca observaram essa regra. Tem razão. Estas mulheres da alta aristocracia traziam também para dentro do mosteiro as suas criadas. Não quer dizer que, com isso, que não respeitassem toda a espiritualidade cisterciense, como dissemos, nas celebrações, nas orações canónicas, em todas as comemorações, nos jejuns, na abstinência, talvez não com o rigor que lhe colocava São Bernardo, de se comer pão de farelo, de não se comer carne, nenhuma gordura, não nesse sentido, mas já teriam, com certeza, uma outra maneira de viver mais condizente com a sua própria condição. Ou seja, de alguma forma, professora, reproduziam dentro do convento, enfim, a ordem social exterior e os costumes do mundo exterior. Com certeza que sim. E, na época moderna, e todos os sabemos, elas também trouxeram para os mosteiros os saberes culinários. E por isso... Tanto lhes devemos. Que tanto lhes devemos e que Aroca é também muito conhecida por isso mesmo. Não que elas fossem para a cozinha fazer os próprios doces, mas trariam as receitas e as ditas castanhas de ovos hoje, de Aroca, ou as morcelas. Portanto, as especialidades conventuais poderiam vir desse saber dessas... E das grandes casas aristocráticas. Das grandes casas aristocráticas que traziam esse saber e reprodutivamente ele chegou até aos nossos dias. A quando da extinção das ordens religiosas, em 1834, estamos a falar quase 6 séculos depois da morte da rainha Mafalda, o facto é que o povo de Aroca se mobilizou para impedir que daqui saísse o espólio do mosteiro de Aroca. Assim foi, e em boa hora, esse acontecimento também não impediu que as religiosas continuassem dentro das próprias instituições. E a última freira a falecer aqui em Aroca foi em 1866. E é nessa data, de imediato, que a população de Aroca cria a Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda para que não se perdesse o culto a Santa Mafalda, nem se perdesse mais espólios, porque algum por certo terá desaparecido, mas que não se perdesse mais espólio e daí nós conservarmos ainda este magnífico espólio no mosteiro. Quando Alexandre Herculano, neste contexto da extinção das ordens religiosas, passou a mando da Academia das Ciências de Lisboa, vai recuperar a documentação para a levar para o arquivo da Torre do Tombo, passou por Aroca em 1854 e encontrou um magnífico espólio de documentação, mais de 600 documentos,
O cartulário de Dona Maior Martins, que foi abadesa deste mosteiro, e levou para a torre, o que nos permite hoje saber o passado medieval e mesmo e dos tempos modernos desta instituição. Encontra este e os outros episódios do Visita Guiada na RTP Play ou na nossa página de Facebook.